Capun. No vasto e místico continente Xuanti, a seita estelar do espírito mantém sua presença imponente ao pé de uma montanha gigantesca que perfura as nuvens, e o cume afiado da montanha, tocando o céu, parece sustentar uma esfera luminosa que irradia uma luz suave sobre o vale verdejante abaixo, e uma trilha estreita serpenteia pelas encostas, levando a um portal tradicional chinês. Um tori, que serve como entrada simbólica para o santuário sagrado. Neste mundo de maravilhas naturais e poderes místicos, um jovem de cabelos negros e olhos âmbar acorda. Ele se levanta, observando o mundo ao seu redor com uma expressão de deslumbramento e confusão, enquanto seus lábios murmuram: que lugar é esse? No entanto, essa confusão logo dá lugar ao pânico quando uma dor lancinante se apodera de sua mente, fazendo-o agarrar a cabeça em agonia, e um pensamento aflito emerge em sua consciência. Em uma reviravolta surpreendente, ele se lembra de algo. Ele estava sentado em frente a um computador, jogando um jogo eletrônico. A luz do monitor ilumina seu rosto determinado, enquanto ele joga com habilidade e fervor, e a batalha no jogo está intensa, mas uma dúvida o atinge como um relâmpago: eu estava jogando em casa. Enquanto as partículas de luz dançam ao redor, memórias de uma vida passada começam a preencher a mente do jovem, e imagens de uma infância humilde se desdobram diante de seus olhos, um recém-nascido sendo proclamado menino. Uma jovem repreendendo alguém por espioná-la durante o banho e um jovem sonhador expressando o desejo ardente de se tornar um cultivador imortal apesar das limitações financeiras de sua família. Essas lembranças, embora distantes, parecem ser suas próprias, profundamente gravadas em sua alma, e a percepção do jovem se aguça e uma revelação chocante o atinge: ele reencarnou. Agora, ele se encontra no continente Xuanti, um reino onde artistas marciais são venerados acima de tudo e onde incontáveis aspirantes se esforçam para ingressar em uma das muitas seitas de cultivo místico que pontilham a paisagem. Entre estas seitas está a Seita Estelar do Espírito, uma nova ordem que surgiu há apenas meio mês e cuja liderança permanece em um mistério para o mundo, e mesmo assim, muitos buscam se tornar discípulos dessa seita, na esperança de se tornarem excepcionais e escaparem das garras de uma vida marcada pela pobreza. Hoje marca um dia significativo para a Seita Estelar do Espírito, pois ela organizou seu primeiro exame de avaliação para recrutar novos discípulos, e o jovem, com as memórias de sua vida anterior ainda frescas em sua mente, agora encara o portão dessa seita. Caminhando entre a multidão, o jovem reflete ironicamente sobre sua situação após a reencarnação. E ao contrário das histórias que ouvirá, não lhe foram concedidos itens ou poderes especiais neste novo mundo. Ele se vê sem vantagens extraordinárias, o que o deixa questionando onde está a diversão nisso. No entanto, determinado a encontrar seu caminho neste mundo estranho, ele planeja encontrar um local temporário para se estabelecer e aguardar 2 anos pelo surgimento de uma habilidade especial ou uma skill lendária que possa lhe dar uma vantagem. Subitamente, a atenção de todos é capturada por uma chegada dramática: olhem ali. Alguém está vindo, alguém anuncia, e a multidão se volta para testemunhar uma figura imponente se aproximando. A entrada majestosa é marcada por uma energia explosiva que desce do portal da Seita Estelar do Espírito, anunciando a presença da líder da seita. Com uma nuvem de poder místico envolvendo seus pés, a figura revela ser Lu Qianqiu, a líder da Seita Estelar do Espírito. Sua aparição é etérea e comandante, com cabelos brancos como a neve e olhos que parecem enxergar diretamente na alma de cada aspirante a discípulo. Ela anuncia que, naquele dia, a seita não avaliará aptidão, idade ou cultivo para recrutar seus novos discípulos. Entre a multidão ansiosa, o entusiasmo se espalha com a possibilidade de que todos tenham uma chance de serem escolhidos pela Seita Estelar do Espírito, dada a ausência de critérios convencionais para a seleção, e alguns aspirantes exclamam suas esperanças de serem escolhidos, admirando a beleza excepcional da líder da seita, enquanto outros comentam como isso está alinhado com as maravilhas de um mundo de fantasia. Neste momento de admiração e desejo, a mente do jovem reencarnado vagueia brevemente para uma lembrança de uma atriz sorridente de seu mundo anterior, cuja beleza natural desse mundo ele apreciava em contraste com as atrizes artificiais vistas na televisão. No entanto, a atenção de todos é rapidamente recapturada quando Lu Qianqiu anuncia o único requisito para se juntar à seita: a provisão de 10.000 pedras espirituais dentro de 1 hora. A reação é imediata e marcada por descrença e choque, pois as pedras espirituais são extremamente valiosas, com uma única pedra espirituais de baixo grau sendo suficiente para alimentar uma família por 1 mês, e a severidade deste requisito revela a dificuldade e o desespero que agora enfrentam aqueles que desejam entrar na Seita Estelar do Espírito.
Com o desafio da seita estelar do espírito lançado, o jovem reencarnado, agora imerso nessa realidade de cultivo, reflete sarcasticamente sobre a situação. Se ele tivesse uma pedra espiritual, questiona ele, por que viria tentar a sorte aqui? As palavras de Luke o ecoam em sua mente como um sinal de ganância, fazendo-o questionar a integridade da seita, rotulando-a de fraudulenta, e até mesmo neste mundo de fantasia, ele percebe a semelhança com os empresários sugadores de sangue de seu mundo anterior. Indignado e desapontado, ele decide se retirar, comparando a exigência da seita com as práticas de empresas que pedem um pagamento inicial antes de oferecer a promessa de ganhos futuros, e é nesse momento de ceticismo e zombaria que algo extraordinário acontece. O sistema invencível de grande gastador, é subitamente ativado dentro dele, e a surpresa toma conta, enquanto ele tenta compreender a nova realidade diante de si. Ele nunca esperou realmente ganhar uma habilidade especial, uma Sheat Skill, mas agora que a tem, ele se questiona sobre o que é e como pode usá-la. O sistema revela sua natureza. Quanto mais ele gastar, mais forte ele se tornará, e essa revelação é acompanhada de uma promessa audaciosa. Tudo o que ele tem que fazer é se tornar um grande gastador, e o sistema cuidará do resto. E com um misto de confusão, ele contempla a perspectiva de começar seu espetáculo neste novo mundo. Essa é a história de Ye-Feng, um jovem de 18 anos, cuja realidade foi dramaticamente alterada pela reencarnação, e sem nenhum dom especial, habilidade marcial ou itens, e com pontos de grande gastador zerados, ele se depara com a primeira oferta do sistema. Um produto de grande gastador, um talismã celestial do trovão de 9º grau. O sistema, com um toque cintilante de modernidade, promete fornecer um número ilimitado de pedras espirituais de qualquer categoria, e Ye-Feng descobre que as pedras espirituais, conhecidas como cristais espirituais, são a moeda corrente desse novo mundo e que grandes despesas serão recompensadas com pontos de grande gastador. O sistema explica que não basta apenas gastar, o gasto deve ser equilibrado, nem muito pouco que seja insignificante, nem excessivo a ponto de ser considerado um ato tolo. Missões aleatórias concedidas pelo sistema podem também resultar em pontos de grande gastador, e com uma missão já concluída, Ye-Feng vê seus pontos subirem. Ele é avisado, no entanto, que gastos diários com produtos caros também influenciarão seus pontos, e se houver grande gasto, os pontos correspondentes serão deduzidos. Com um novo entendimento do que significa ser um grande gastador nesse mundo de fantasia, Ye-Feng aprende que esses pontos podem ser usados para aprimorar seu reino, aumentar sua proficiência em artes marciais, extrair habilidades e até obter itens especiais. E o sistema parece ser uma ferramenta multifacetada que oferece a Ye-Feng um caminho para fortalecer-se nesse mundo desconhecido. Ye-Feng, agora consciente do poder e das limitações do sistema de grande gastador, percebe que o caminho à sua frente não é apenas uma questão de gastos casuais, e com a noção de que é rico, mas não tolo, ele se prepara para navegar neste mundo de cultivo com uma nova prudência financeira. O sistema lhe apresenta uma missão: ingressar na seita estelar do espírito, e o sucesso nesta tarefa lhe renderia pontos adicionais de grande gastador, mas uma falha resultaria em uma dedução, e Ye-Feng fica intrigado com o fato de que o sistema lhe dá uma escolha, sugerindo uma flexibilidade inesperada em seu destino. Enquanto isso, um diálogo revelador ocorre entre Lu Qianqiu e seu subordinado, e ele sugere que a exigência da seita por pedras espirituais é uma manobra para dissuadir os pobres de se juntarem, mas Lu Qianqiu rapidamente corrige essa percepção, insistindo que a culpa não é dela e que nem mesmo seu pai poderia mudar a situação. Refletindo sobre as ordens de seu pai para estabelecer a seita, Lu Qianqiu lamenta, vendo isso como um atraso em seu progresso de cultivo, e não se dá conta de que ela, uma vez uma santa do santuário eterno que caiu vítima de uma conspiração, renasceu neste mundo, e seu pai, o líder da seita do Polo Estelar, Lu Wumin, desconhece a verdadeira identidade e a história de sua filha. No salão majestoso iluminado por uma luz dourada que emanava de um símbolo gigantesco, uma figura solitária erguia-se sobre os degraus, com uma determinação férrea a brilhar em seus olhos, e acender era tudo o que importava para ela, e ela deve cultivar sem parar. Ela declarava, enquanto inúmeros seguidores, uniformizados e sentados em ordem, observavam atentamente. Com semblante sério, ela refletia sobre suas futuras ações. Depois que eu passar pela tribulação e ascender ao reino superior, a primeira coisa que farei será informar meu mestre sobre a minha tentativa de assassinato, e se eu não eliminar essas pessoas com minhas próprias mãos, então meu nome não é Lu Qianshui. Ela se firmava na promessa de vingança, com as palavras ecoando em sua mente, como se fossem entidades significativas em seu caminho.
Elderbai, vamos, não há maneira de alguém nos dar 10.000 pedras espirituais. Mesmo que tivessem essa quantidade, por que desperdiçariam em uma seita recém-estabelecida como a nossa? A realidade das circunstâncias financeiras de sua seita afligia. Em um movimento inesperado de generosidade, ou talvez estratégia, uma voz oferecia uma ajuda inestimável. Líder da seita, já que a seita é recém-estabelecida, você deve estar com poucos recursos, e este discípulo terá o prazer de fornecer-lhe 100.000 pedras espirituais de baixo grau. A surpresa era evidente em seu rosto. Como isso é possível? Ela murmurava, chocada e incrédula com a oferta. Finalmente, diante de uma silhueta que aguardava no fim de uma escadaria, a indagação era feita com um misto de dúvida. Você está dizendo que está disposto a nos dar 100.000 pedras espirituais? A possibilidade de tal oferta mudaria tudo para sua seita, inaugurando uma nova era de prosperidade. Acho que só um tolo tentaria se juntar à sua seita. A voz zombeteira vinha de uma figura cujo rosto era marcado pelo escárnio, enquanto um segundo seguidor, com uma expressão de desprezo, balançava a cabeça em concordância, e o orgulho da seita parecia abalado por essas palavras duras. Entretanto, em resposta ao insulto, uma figura imponente, envolta em um brilho celestial, ergue-se com uma confiança inabalável, sim. Ele exclamou, a voz ressoando com uma força que parecia emanar da própria luz ao seu redor, então que assim seja. Permita-me ser um tolo para me juntar a você. A energia azul cintilante fluía de suas mãos como um mar de chamas frias. Ele manipulou a energia com facilidade, um sorriso confiante adornando seu rosto. A habilidade que ele detinha era uma visão para ser contemplada, e o objeto de seu foco logo se tornou claro, um anel que brilhava com um esplendor celestial. A líder da seita, sua expressão marcada pela surpresa, segurava o anel entre os dedos delicadamente, como se temesse que o objeto pudesse evaporar ao menor toque. São realmente 100.000 pedras espirituais. Ela exclamou, sua voz misturando incredulidade com um começo de alegria. Em um momento de realização e admiração, ela não pôde deixar de se perguntar, em meio a uma onda de choque e humor, Ari, como diabos conseguimos alguém tão louco para se juntar à nossa seita? A pergunta era retórica, claro, mas trazia à tona a natureza excepcional e talvez perturbadora do novo membro. A líder Lu tossiu discretamente, como se tentasse limpar a garganta ou talvez esconder uma risada. O que ela escondia em sua mente, só ela sabia, mas as cintilações ao seu redor sugeriam que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais interessantes. Ela expressou uma preocupação prática, exalando uma névoa fria de ceticismo. Minha seita nem tem um lugar para você morar. Tem certeza de que quer se juntar à nossa seita? Sua pergunta pendia no ar, tingida com a dureza da realidade de sua situação. No entanto, Yefeng, sempre entusiasmado e resoluto, não se deixou abater. Líder da seita, não se preocupe. Este discípulo pode contratar pessoas para construir um para nós na seita. Seu tom era leve, mas suas palavras estavam carregadas de uma promessa de ação. A líder, ainda em dúvida, continuou a revelar mais sobre as dificuldades de sua seita. Somos extremamente pobres e temos uma falta de estudantes. Absolutamente não temos recursos suficientes para lhe dar. Você está muito enganado sobre nós. Sua franqueza era tanto um aviso quanto um convite a reconsiderar. Mas Yefeng, com um sorriso e um gesto de confiança, não se intimidou. Fique tranquila, líder da seita. Se você está com poucos recursos para a cultivação, eu posso comprá-los para você. Não, eu comprarei todos eles para você. Ele ofereceu, seu compromisso parecendo não conhecer limites. Contudo, o coração de Yefeng albergava uma insegurança súbita que se revelou em suas palavras internas. Por que sinto que esta líder da seita, quase como uma fada, não quer que eu me junte à sua seita a todo custo? Ele ponderou, sua intuição alertando-o para a hesitação subjacente em sua aceitação. Enquanto os raios de energia roxa dançavam ao redor do seu pulso, a líder da seita, Lu, desabafou em frustração, questionando a procedência daquele lunático que desejava usar sua própria riqueza para adquirir recursos de cultivo para a seita. Ela havia perdido completamente a compostura que mantivera durante a tentativa dele de juntar-se a eles. Dentro da mente de Lu, uma batalha interna estava em curso, um tumulto de pensamentos que a fazia gritar em silêncio por quietude. Cale-se já. Você não percebe que eu não quero que você se junte à nossa seita, hein? A frustração era palpável, mas apenas em seus pensamentos ocultos. A realidade da seita se tornou mais clara quando ela tossiu, tentando manter a aparência de controle. Deixe-me dizer-lhe algo antecipadamente.
Se você se tornar um membro da minha seita, eu não cuidarei do seu treinamento de cultivo. Então, você não esperará muito daqui. Ela tosse novamente, sublinhando a gravidade de suas palavras. A surpresa tomou conta do rosto de Efeng. O quê? Ele estava claramente desorientado, talvez até chocado com a súbita reviravolta no tratamento que recebia da líder da seita, cujas verdadeiras intenções começavam a se revelar. Efeng estava imerso em reflexão, com um dedo pressionado contra os lábios e um olhar intenso. Enquanto isso, a líder da seita, Lu, reconheceu a hesitação em seus olhos e não pôde conter uma risada triunfante. Como esperado de mim. Depois de dizer tanto, qualquer um se assustaria e recuaria, ela pensou com confiança. Mas, contrariando suas expectativas, Efeng se expressou com entusiasmo, alheio à consternação dela. Líder da seita, não se preocupe. Eu não quero nada de você. Posso completar as missões livremente, e não há ninguém para me restringir. Onde mais você encontraria uma seita tão boa assim? Sua alegria era evidente, e ele parecia genuinamente satisfeito com a perspectiva de liberdade que a seita oferecia. De repente, a líder da seita desabou no chão, com um seguidor ao seu lado exclamando em choque, "Minha senhora!" Enquanto ela caía. A queda dela foi um sinal claro da intensidade da situação. Enquanto ela jazia no chão, com um olhar vazio e exasperado, os pensamentos internos de Lu eram de desespero absoluto. Ele gastou 100.000 pedras espirituais só para entrar na seita. Como ele pode estar feliz assim? Ela se perguntava, incrédula com a disposição do novo membro em gastar uma fortuna para unir-se a eles. Ele é tão irritante. Tenho certeza de que os céus o enviaram para me torturar, ela lamentou internamente, sentindo-se oprimida pela situação incomum e pela personalidade exuberante do novo membro. Lu, empunhando uma espada cintilante com a habilidade de um verdadeiro mestre, tinha em sua mente um único objetivo. A lâmina, que parecia ser feita de névoa e luz, era um testamento da sua determinação. No entanto, sua ação foi interrompida por uma voz que implorava por misericórdia, líder da seita, pare de tornar as coisas difíceis para nós. A tensão era visível, mas Efeng parecia não entender a gravidade da situação, mantendo-se alegremente ignorante dos conflitos internos de Lu. A verdade foi revelada quando um dos seguidores falou em defesa do novo membro. Ele é o único discípulo que atendeu às nossas exigências para entrar na seita. Você não pode rejeitá-lo agora. O fato de que ele havia cumprido todas as condições estabelecidas parecia deixar Lu sem escolha. Assim, com uma mistura de resignação e autoridade, Lu finalmente aceitou o inevitável. Está bem então. A partir de hoje, você é um discípulo da nossa seita do Espírito Estelar. Sua voz carregava um peso de finalidade, marcando o início de um novo capítulo tanto para a seita quanto para Efeng. Enquanto isso, Efeng estava delirante com a notícia, sua voz interna celebrando o acúmulo rápido de pontos de grande gastador, uma recompensa por sua generosidade extravagante. Chegaram. Meus pontos de grande gastador chegaram com uma velocidade agressiva. Ele mal podia conter sua satisfação enquanto contemplava os benefícios que sua riqueza lhe proporcionava no mundo da cultivação. Efeng, com um toque pensativo no queixo, ponderou sobre os pontos que havia acumulado, mesmo sem conhecer totalmente suas aplicações específicas. Embora eu não saiba muito sobre os usos específicos dos pontos, ainda é melhor que nada, ele refletiu, considerando suas próximas ações. Consultando o sistema, ele questionou, "Ei, sistema, existem outras missões para mim? O que devo fazer se não tiver missões de grande gastador?" Sua curiosidade sobre o caminho a seguir era evidente, acompanhada de uma pitada de impaciência. A resposta do sistema foi direta, incentivando-o a procurar por atividades de grande gastador por conta própria. O sistema também lembrou que, apesar do link entre a quantidade gasta e os pontos de recompensa, não havia missões de grande gastador disponíveis naquele momento. Com uma nova compreensão, Efeng aproximou-se de Lu e declarou com confiança, "Líder da seita, sou o único discípulo desta seita, certo? Então, isso significa que sou seu discípulo direto." Sua lógica era simples e direta, mas Lu, andando rapidamente, parecia ter outras ideias. Embora eu tenha dito que não cuidarei dos discípulos da seita, prometi ao meu pai que seria responsável por seu treinamento de cultivo no futuro. Lu refletiu internamente, com um traço de relutância em seus pensamentos. Mas quando Efeng insistiu, dizendo, "Líder da seita, só nomeie o preço. Sou rico e não vou pechinchar", ficou claro que ele estava determinado a obter o que queria, custasse o que custasse. Lu, percebendo a determinação do discípulo, aceitou a situação. "Está certo então.
A partir de hoje, você é discípulo da nossa seita do Espírito Estelar. Embora suas palavras indicassem aceitação, seu tom e expressão corporal sugeriam que ela ainda estava longe de estar satisfeita com o desenvolvimento da situação. Com um ar de incredulidade, Lu olhou para Ye-Feng, cuja expressão de astúcia sugeriu que ele tinha algo em mente. Hã? Ela deixou escapar, surpresa com a audácia dele. Ela estava confiante, quase triunfante, ao dizer: "Você até quer comprar o lugar de discípulo direto." A proposta era inesperada, e Lu não pôde evitar um sorriso de interesse com a situação inusitada. De forma pragmática, ela respondeu: "É possível. Dê-me 100.000 pedras espirituais de alta qualidade." Lu estava preparada para fazer uma exceção e aceitar o novo membro como seu discípulo direto, mas apenas se o preço fosse satisfatório. Ye-Feng, chocado com a contraproposta de Lu, exclamou: "O quê?" Ele não esperava que a líder da seita realmente considerasse sua oferta e propusesse um preço tão alto. O vento soprava entre os picos escarpados enquanto as três figuras se olhavam em um platô rochoso, e a tensão entre eles aumentava, e o silêncio foi quebrado quando Lu Qianshui, semblante confiante, provocou com um sorriso arrogante. Ye-Feng ficou visivelmente irritado, franzindo a testa e questionando com raiva o que ela havia dito. Ela, desdenhosa, zombou da confiança abalada dele, rindo zombeteiramente. Com um sorriso triunfante, ela provocou ainda mais, mencionando a soma astronômica de 100.000 pedras espirituais de alta qualidade, uma quantia tão exorbitante que até mesmo uma seita de terceira categoria não poderia pagar. O desdém em sua voz era claro enquanto ela duvidava da capacidade de Ye-Feng de obter tal fortuna. Ye-Feng, momentaneamente abalado pela quantia mencionada, recuperou-se rapidamente, com um olhar de surpresa e uma pitada de sarcasmo, questionou se era apenas isso, deixando no ar uma sensação de que talvez ele não fosse tão simples quanto ela pensava, e Lu Qianshui ficou confusa com a reação inesperada, sua expressão arrogante dando lugar a uma ponta de incerteza. Ye-Feng, com um sorriso confiante e uma aura vitoriosa, colocou a mão no bolso e revelou o motivo de sua confiança. Ele entregou à líder da seita 500.000 pedras espirituais de alta qualidade, uma quantidade que ultrapassava em muito a aposta inicial. E não parou por aí, anunciou que as 400.000 pedras restantes eram um presente para sua mestra, em gratidão por aceitá-lo como discípulo direto. Com uma proclamação audaciosa, ele se autodenominou um prodígio em desperdiçar dinheiro, o que deixou Lu Qianshui completamente atonita. A magnitude do seu gasto foi tão extraordinária que um sistema lhe concedeu 200 pontos por ser um grande gastador. Enquanto isso, Lu Qianshui, que antes ostentava um sorriso arrogante, agora estava estupefata sob a chuva de pedras espirituais. Ye-Feng declarou, com um tom jocoso, que se ela levasse aquela quantidade de pedras para qualquer seita de terceira categoria, até mesmo o líder da seita a chamaria de ancestral. Lu Qianshui, pressionando a testa com uma mão e sentindo o peso da situação, admitiu a derrota. Com uma voz resignada, declarou que um acordo é um acordo, e, portanto, ele seria, de fato, um discípulo direto da seita dela a partir de então. Como um gesto de reconhecimento e para formalizar sua nova posição, ela estendeu uma espada preta profunda como presente de boas-vindas de seu novo mestre. Ye-Feng, surpreso pelo presente, aceitou com um sinal de exclamação. Entretanto, a líder da seita se preocupava internamente com o impacto que a revelação do incidente poderia ter em sua reputação. Em um momento de autoconsciência, ela lamentou a ideia de que se a notícia se espalhasse, sua estima cairia por terra. Observadores invisíveis comentavam com desprezo a aceitação do suborno pela líder da seita, considerando-a um ato vergonhoso. Em um desenvolvimento inesperado, um sistema notificou Ye-Feng sobre sua habilidade de gastar dinheiro e o consequente ganho de pontos, apenas para depois alertá-lo que uma penalidade seria aplicada por tentar tomar a posse de outro. Ao ouvir isso, ele não pôde conter sua surpresa e engasgou diante da situação peculiar. Com um gesto exasperado, repreendeu o sistema por se preocupar excessivamente com pequenos detalhes. Ele então tentou afastar a notificação com um movimento brusco, mas a mensagem persistente ficou, e ele acabou caindo ao chão com um baque surdo. No momento seguinte, ele se viu empunhando a espada preta profunda que a mestra lhe havia oferecido, com uma expressão de choque. A líder da seita, observando a cena, ficou confusa e perguntou o significado daquela ação inesperada. Ye-Feng, olhando para a espada em suas mãos, disse à sua mestra que ele não merecia tal item e que, na verdade, não o queria. Ele foi ainda mais longe, sugerindo que se ela insistisse em dar-lhe a espada, ele gostaria de saber o preço que deveria pagar por ela.
A mestra, com um movimento ágil e uma expressão severa, repreendeu o discípulo, dizendo que o fato de ele ser rico não significava que poderia comprar tudo com dinheiro. Ela enfatizou que se ele não podia aceitar as boas intenções dela, então que assim fosse. Yefeng se encontrava em uma situação complicada, criticado pela mestra por sua falta de discernimento. A mestra, com um suspiro de desgosto, explicou que a espada negra profunda era um tesouro e uma arma espiritual de 7º grau pertencente à 7ª ordem, e que ele ousava devolvê-la. Ela então se afastou, deixando o discípulo com seus pensamentos. Enquanto isso, Yefeng se dirigiu ao ancião da seita, observando a interação à distância, e comentou zombeteiramente sobre a ingenuidade da líder da seita, questionando por que ela não tentava lucrar quando ele estava oferecendo dinheiro. O ancião aconselhou silêncio, temendo que a líder da seita ainda pudesse ouvi-los. O ancião, ainda reflexivo sobre a riqueza surpreendente do discípulo, ponderou como um mero mortal poderia possuir tal montante financeiro. Contudo, mudou de assunto, comentando sobre o temperamento da jovem mestra da seita, comparando-o a águas estagnadas. Ele concluiu que, sem experiências significativas de vida, ela não avançaria em seu cultivo e ficaria presa em um gargalo de desenvolvimento. A presença do discípulo, comparado por ela a uma rocha quebrada, era considerada uma boa notícia, talvez um catalisador para a mudança necessária em sua própria jornada. O ancião então se dirigiu a Yefeng, dizendo que o levaria à seita. Yefeng concordou e juntos, eles partiram, voando através dos céus, deixando para trás as montanhas imponentes. No trajeto, pássaros acompanhavam seu voo. Yefeng, contando-os, parecia buscar algo em meio à contagem, talvez uma forma de meditação ou um simples passatempo para acalmar a mente durante a viagem. Enquanto voavam, Yefeng continuou a contar os pássaros, mas logo achou a atividade tediosa. Decidiu, então, consultar o sistema sobre o propósito dos pontos que havia acumulado. Ele questionou o sistema sobre as raízes espirituais, habilidades inatas e corpos divinos do mundo de fantasia em que se encontrava, e qual seria a utilidade dos pontos de grande gastador que possuía. O sistema respondeu, revelando a identidade completa do discípulo Yefeng, um mortal de 18 anos sem habilidades ou itens especiais e com 400 pontos de grande gastador acumulados. O produto do dia apresentado pelo sistema era um talismã celestial de trovão de 9º grau, 1º nível, do qual havia um estoque de 10.000 unidades disponíveis. No continente de Xuantian, a prática de cultivo se dividia em 9 reinos distintos. Esses reinos eram conhecidos como Reino do Mar Espiritual, Reino da Aglomeração de Qi, Reino da Fusão Espiritual, Reino do Estabelecimento da Fundação, Reino da Formação da Alma, Reino do Palácio Ametista, Reino da Alma Primordial, Reino do Vazio e o Reino da Transcendência da Tribulação. Cada um destes reinos possuía 9 camadas, exigindo um árduo esforço e dedicação para progredir de uma para a outra. No Reino do Mar Espiritual, por exemplo, era necessário consumir 10 pontos de grande gastador para cada avanço de camada. Para aqueles que se encontravam no Reino da Aglomeração de Qi, a exigência aumentava para 100 pontos. E a dificuldade continuava a crescer exponencialmente, pois no Reino da Fusão Espiritual, o custo para ascender cada camada atingia a marca de 1000 pontos de grande gastador. Yefeng expressava sua preocupação com o sistema, achando que a quantidade de pontos de grande gastador necessários para avançar cada camada era excessiva, especialmente no Reino da Fusão Espiritual, onde a necessidade de acumular 1000 pontos por camada parecia uma tarefa quase intransponível. Mas o caminho da cultivação nunca foi conhecido por sua facilidade, e assim, com determinação e perseverança, continuavam sua jornada em busca de poder e iluminação espiritual. Ao descobrir a loja de grandes gastadores, um leve brilho de esperança surgiu diante dos olhos de Yefeng. Uma gota, exclamou ao avistar o que parecia ser uma oportunidade de adquirir recursos preciosos. O som de notificação da loja ecoava, toot toot toot, anunciando novas possibilidades. Ao verificar os itens disponíveis, constatou que um frasco de ervas espirituais era vendido por 100 pontos de grande gastador. As probabilidades eram tentadoras. Uma chance de 90% de obter ervas espirituais de primeira classe e uma chance de 80% para as de segunda classe. Murmurando para si mesmo em voz baixa, ele analisava a situação, ciente de que as probabilidades não mudariam independentemente do nível de cultivação do usuário. Os produtos, embora um pouco caros, apresentavam uma oportunidade que não podiam ignorar. Se há uma chance de obter uma erva espiritual de 9ª classe, pensou, gastar 100 pontos vale a pena.
E assim, com uma mistura de ceticismo e otimismo, continuou a navegar pela loja, ponderando suas escolhas em busca do equilíbrio entre o custo e o potencial de avanço em seus caminhos de cultivação. Percebendo que havia uma chance de 10% de conseguir uma erva espiritual de 9ª classe, a excitação preencheu o ar enquanto os passarinhos chureavam ao redor, como se compartilhassem do mesmo sentimento de antecipação. No entanto, uma dúvida emergiu como uma súbita interrupção no processo de tomada de decisão. Espere um segundo. Eu quero essas ervas espirituais de 1ª classe, mas quais são os usos dos minérios espirituais? Questionou-se, ponderando suas opções. A resposta veio rapidamente do sistema, explicando que as várias categorias de frascos contendo itens especiais eram consideradas atividades de grandes gastadores. Quanto mais alto o nível da atividade, mais pontos de grande gastador se ganhava. Para atividades de nível mais elevado, circunstâncias especiais eram necessárias. Por exemplo, comprar uma pílula medicinal de 9ª classe da mais alta qualidade e pisar nela na frente de um alquimista de 9ª classe era um ato que poderia ser considerado uma atividade de grandes gastadores. Enquanto executava o ato, ele refletiu, percebendo que tal demonstração de extravagância poderia trazer muito ódio se fosse feito na frente de outros imortais. Isso resultaria em muito ódio para eu lidar. Sou apenas um homem comum, disse Ye-Feng, reconhecendo a necessidade de moderação mesmo em um mundo onde o extraordinário era normal. No auge de sua jornada, o cultivador enfrentou um adversário imaginário, proclamando com confiança que o pesaria e o transformaria em pasta de carne, enquanto golpes poderosos eram lançados. No entanto, em um momento de reflexão, reconheceu que seria mais prudente utilizar alguns pontos de grande gastador. Com determinação, ele se posicionou majestosamente, pronto para fazer uso de seus pontos acumulados. Sistema, use 90 pontos para elevar minha cultivação à 9ª camada do reino do mar espiritual, ordenou com clareza. Assim que suas palavras se dissiparam no ar, um estrondo imenso reverberou pelo ambiente, um som que parecia anunciar uma transformação iminente. Sob o céu azul claro, o mar espiritual abaixo dele começou a agitar-se com uma energia que pulsava e fluía como ondas de pura força vital. Esta série de eventos não era apenas um marco em sua jornada de cultivação, mas um testamento do poder que ele acumulara e da sabedoria que adquirira ao escolher o caminho do crescimento sobre a ostentação cega. A energia ao seu redor crepitava com o potencial de novas conquistas, enquanto ele se preparava para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Com a energia do mar espiritual envolvendo-o intensamente, o ancião murmurou pensativamente: o que está acontecendo? Vestido seus trajes elegantes, ele observou a cena com surpresa, exclamando: o quê? Esse garoto está tentando abrir seu mar espiritual? O velho ergueu-se, com a mão estendida e energia fluindo através de seus dedos, uma manifestação visível de poder. Enquanto preparava-se para controlar a energia que fluía de Ye-Feng na ascensão espiritual. Conforme o poder de Ye-Feng se expandia, o velho ficou completamente abismado, incapaz de compreender como tal fenômeno era possível. Como isso poderia ser possível? Ele exclamou, enquanto a energia intensa que brotava do jovem cultivador se tornava cada vez mais aparente. Ele não estava apenas abrindo seu mar espiritual, mas a quantidade de energia que emanava dele era suficiente para abrir vários mares espirituais. O ancião não conseguia ocultar seu espanto ao perceber que o tamanho do mar espiritual do jovem equivalia a 20 pessoas combinados, algo que ele nunca havia testemunhado em sua vida. Enquanto isso, um pequeno pássaro se aproximou do cultivador, emitindo um som curioso, como se reconhecesse a magnitude do que estava acontecendo. Ye-Feng, com os olhos fechados, parecia imerso em uma profunda conexão com o mundo ao seu redor, talvez até mesmo tocando a essência do mundo da consciência. Ele acordou de seu transe, com um bocejo escapando de seus lábios. Acorda, ecoou sua voz em meio à calmaria da praia onde se encontrava. Sentado na areia, ele parecia confuso e cansado, como se estivesse se recuperando de um esforço monumental. O que está acontecendo? Demora tanto assim para abrir um mar espiritual? Questionou-se, olhando ao redor, tentando entender a situação. Enquanto bocejava, uma sensação de incerteza o invadiu. Quanto tempo mais vai levar? Ele pensou, sua paciência sendo testada. Mas, ao fundo, o poder espiritual ao redor parecia crescer ainda mais intenso, um sinal de que algo extraordinário estava por vir. O velho que antes duvidava, agora observava atônito. A energia espiritual se tornou mais forte, exclamou, percebendo a mudança impressionante que ocorria diante de seus olhos. Ye-Feng, ainda imerso em sua jornada de poder, parecia estar no limiar de um novo despertar.
O velho observava, ainda mais confuso, enquanto a energia ao redor de Yefeng se tornava ainda mais intensa. Como isso é possível? Ele está tentando avançar para a segunda camada do mar espiritual, questionou-se, perplexo com a cena diante dele. O processo de abertura do mar espiritual se desdobrou, e era tão fundamental quanto o próprio ato de construir os alicerces de um edifício. Esse processo não apenas exigia um ambiente tranquilo, mas também o auxílio externo, como o consumo de pílulas medicinais, para maximizar as chances de abrir completamente o mar espiritual. O ancião, no entanto, não conseguia detectar o uso de qualquer pílula medicinal no corpo do jovem, uma constatação que o deixava ainda mais intrigado. Além disso, sentado sobre esta espada voadora, por mais estável que seja, seria difícil para as pessoas meditarem, que dirá abrir um mar espiritual e avançar através das camadas deste reino, refletiu, considerando a complexidade da tarefa. De repente, uma explosão de energia ocorreu, levando o homem ao espanto. Explosão! Como isso é possível? Ele gritou, incapaz de acreditar no que seus olhos testemunhavam. A energia que emanava de Yefeng era tão poderosa e inusitada que desafiava todo o conhecimento e experiência que o velho acumulara ao longo de sua vida. Yefeng permanecia imóvel, com uma serenidade que desafiava a tempestade de energia ao seu redor. Não se move, nem um pouco, pensava o ancião, Yefeng estava concentrado e impassível diante do turbilhão que o cercava. O velho que o observava estava cada vez mais confuso e atônito. Reino do mar espiritual, terceira camada, ele exclamou, mal podendo acreditar no que seus sentidos lhe diziam. Reino do mar espiritual, quarta camada, continuou, enquanto Yefeng avançava através dos níveis com uma facilidade que parecia impossível. Reino do mar espiritual, quinta camada, ele disse, agora quase num sussurro, impressionado com a proeza de Yefeng. A energia continuava a fluir, e Yefeng parecia estar em paz, apesar do poder esmagador que emanava dele. Era como se ele estivesse em um estado de união profunda com o universo, completamente alheio ao choque e admiração que causava no espectador. O ancião, completamente atônito, continuava a contar as camadas que o jovem cultivador transcendia, sexta, sétima, oitava. Quando alcançou a nona camada do reino do mar espiritual e chegou ao pico, a surpresa era tamanha que parecia não haver palavras para descrever tal feito. Yefeng, então, despertou de seu estado meditativo com uma expressão tranquila. Acordei, ressoou sua voz, marcando o fim de um processo que, para qualquer outro, seria extenuante e demorado. 10 minutos. Inesperadamente, levou um total de 10 minutos para isso. Ele refletiu, surpreso com a duração do processo, pois pensou que seria instantâneo. Ainda assim, havia um tom de insatisfação, pois, em sua mente, se seu mestre soubesse disso, ele poderia ser considerado um estudante inútil. Ancião Bai, ao abrir o mar espiritual e depois avançar para a nona camada do reino do mar espiritual, levou 10 minutos. Se minha mestra descobrisse, ela me consideraria um estudante inútil, ele ponderou, preocupado com a avaliação de seu mestre sobre o tempo que levou para alcançar tal nível de cultivo. O ancião, ainda em choque, não conseguia compreender a magnitude do que havia acabado de testemunhar. Você está dizendo que é lixo? Ele questionou, tentando assimilar a ideia de que, se o jovem que alcançara tal feito era lixo, o que ele seria então? Recordando o próprio passado, ele refletiu sobre sua jornada de cultivo. Quando eu tinha recursos suficientes para o meu treinamento de cultivo, depois de trabalhar duro por 8 meses, eu consegui alcançar o nível máximo, a nona camada do reino do mar espiritual, ele lembrou, considerando que isso só foi possível graças a uma técnica poderosa e à orientação de um cultivador experiente. Ele então compreendeu que o jovem cultivador diante dele recusou técnicas da seita porque já possuía uma técnica de cultivo poderosa. Não é de admirar que você não quisesse nenhuma técnica da seita. Acontece que você já tem uma técnica de cultivo poderosa em sua posse, disse ele, impressionado. O jovem, no entanto, pareceu confuso com essa afirmação. Que técnica? Ele perguntou, revelando sua inocência ou talvez uma ignorância fingida. Eu não tenho nenhuma técnica, nem raízes espirituais, ele declarou. No céu azul permeado por nuvens brancas, 2 figuras emergiram numa espada voadora. Isso é impossível, exclamou o ancião Bai, perplexo com a proeza de Yefeng. Em um instante crucial, a mão dele brilhou com uma luz púrpura. Indução de energia, murmurou ele, enquanto a energia acumulada disparava em direção a Yefeng. Subitamente, Yefeng encontrou-se sobrecarregado, sua expressão de surpresa congelada enquanto a energia o envolvia. Mas, a expressão do ancião revelou um vislumbre de hesitação.
A verdade se desvendou diante dos olhos do ancião. É verdade. Você realmente não tem raízes espirituais, constatou, sua voz misturando surpresa e descrença. Yefeng o encarou com sinceridade, questionando, Ancião Bai, por que eu mentiria para você? Enquanto a perplexidade se desenhava no rosto do ancião, ele murmurou para si mesmo, então, ele realmente abriu um mar espiritual ou não? Seria apenas algum tipo especial de mar espiritual contendo um vasto oceano? Sem perder mais tempo, o ancião decidiu, vamos. Sua mestra examinará pessoalmente sua condição. O jovem o seguiu, uma sombra em sua expressão revelando ansiedade. O ancião, por sua vez, desconsiderou a responsabilidade, ele não é meu discípulo de qualquer forma. Deixarei a jovem senhora se preocupar com esse problema estranho. E assim, deixando para trás o vasto azul do céu, marcado apenas por rastros de energia dissipada, eles se afastaram, buscando respostas que talvez fossem tão enigmáticas quanto as nuvens. Diante do templo imponente, o cantar dos pássaros saudou o novo dia. Ancião Bai, por que demorou tanto para chegar aqui? Indagou Lu Qianshui de cabelos brancos e olhar penetrante. Ela repousava em uma cadeira digna, exalando um suspiro de alívio. Jovem senhorita, seu amado discípulo realmente conseguiu um avanço, anunciou o ancião com os olhos brilhando de excitação. Ancião Bai, com o rosto agora marcado pela surpresa dos eventos anteriores, continuou. Ele abriu um mar espiritual 20 vezes maior que o seu e também atingiu o ápice, o 9º nível do reino do mar espiritual. A notícia era tão impactante que o semblante do ancião se retorceu cada vez mais. Para adicionar ao espanto, ele revelou, mais uma coisa, ele não possui raízes espirituais dentro dele, nenhuma mesmo. As palavras penduraram no ar como um mistério ainda maior, enquanto a expressão da jovem mestra se tingia de perplexidade. Com um movimento fluido e carregado de energia, a mestra levitou até o discípulo. Deixe-me dar uma olhada, disse ela, enquanto se aproximava dele, que estava suspenso em meio a um brilho fantasmagórico. A perplexidade era evidente no rosto do ancião ao observar a cena. Uma aura púrpura e misteriosa envolvia o ancião, e pensamentos turvos circulavam em sua mente. A mestra, com um olhar penetrante, confrontou o discípulo, Yefeng, você nem tem uma raiz espiritual. Como conseguiu abrir o seu mar espiritual e realizar um avanço? O discípulo, com uma expressão de hesitação e incerteza, começou a responder, mestra, eu. Foi então que uma voz estridente e cheia de intenção interrompeu o momento solene. Alguém rindo alto falou. A seita da lua cheia veio para uma visita formal. Pedimos que a seita espírito estelar venha nos receber. O anúncio trouxe uma tensão, cortando a serenidade do templo como uma lâmina afiada. Perante o desafio lançado pela seita da lua cheia, a líder da seita espírito estelar, Lu Qianshui, encarou os provocadores. Por que a seita espírito estelar é tão sem vergonha? Vocês não podem sempre ser uma seita sem um único discípulo, não é? Zombou o líder da seita da lua cheia, sorrindo com desdém. Lu Qianshui, envolta em frustração, pensou consigo mesma, detestando aquela situação. Odeio isso. Este discípulo estranho já é problemático o suficiente, agora surgiu outro problema. Quando poderei cultivar em paz? A mestra da seita espírito estelar enfrentava os recém-chegados com firmeza e autoridade. O que os traz aqui? Perguntou ela, com uma presença que beirava o celestial. A pergunta reverberou entre os visitantes, que confirmaram sua identidade. Você é Lu Qianshui, líder da seita espírito estelar? O líder da seita da lua cheia então revelou o propósito de sua visita. Ouvi dizer que para se juntar à sua seita, é necessário pagar 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Fiquei chocado, disse ele, com uma expressão de falsa surpresa. Então vim aqui com meus discípulos para testar o discípulo que recentemente se juntou à sua seita por esse método. A provocação era clara e a intenção por trás dela, nefasta. Lu Qianshui ponderou com frustração sobre a situação em que se encontrava. Se eu não tivesse discípulos, teria rejeitado diretamente o desafio dele. Por que tantos problemas estão vindo em minha direção? Questionou-se, sentindo o peso das circunstâncias. Ela se deu conta de um detalhe preocupante. Espere um segundo. Se Yefeng for derrotado pelo oponente e ficar traumatizado, ele pode deixar nossa seita para sempre. Ela ponderou as consequências, sabendo que recusar o combate mancharia a reputação de sua seita. Havia 3 cultivadores do 9º nível do reino do mar espiritual. Você está confiante de que pode derrotá-los? Perguntou ela a Yefeng. Com um lampejo de inspiração, Lu Qianshui considerou uma possibilidade.
Parece que o talismã do trovão celestial será útil nessas situações. Ye Feng, com olhos ardentes de determinação, perguntou: Mestra, posso usar talismãs nesta batalha? Você tem permissão, respondeu ela, dando permissão para que ele usasse todas as ferramentas à sua disposição. O líder da seita da lua cheia sorriu maliciosamente, sugerindo que a líder da seita não deveria favorecer seu discípulo e que deveria deixá-los aprender por si mesmos. Então eu concordo, respondeu Ye Feng, aceitando o desafio com confiança. O embate estava prestes a começar. Ye Feng, com um sorriso confiante e energias pulsantes ao seu redor, lançou mão dos talismãs do trovão celestial. Os papéis sagrados dançaram ao redor dele, cada um zumbindo com o potencial de liberar uma onda de energia de alto nível. Hehehe, gargalhou ele, antecipando o uso de seu poderoso arsenal. Uma montanha de talismãs do trovão celestial se formou a seus pés, e os oponentes observaram, espantados com a quantidade. Oh my God! Tantos talismãs do trovão celestial! O líder da seita da lua cheia, confiante na superioridade numérica de seus discípulos, zombou da situação. Um único talismã do trovão celestial pode emitir uma onda de aura do mais alto grau. Cada talismã tem o poder de um golpe de um usuário do 9º nível do reino do mar espiritual. Não importa quantos dos meus discípulos lutem contra ele, ele não pode ser derrotado. Contudo, com a permissão de Lu Qianshui, Ye Feng estava pronto para provar o contrário. Talismãs do trovão celestial, explodam, comandou ele, e os talismãs começaram a liberar sua força devastadora, preparando-se para desencadear um ataque espetacular contra os desafiantes. O confronto se intensificou rapidamente. Ye Feng, exultante, desencadeou a força dos talismãs do trovão celestial que explodiram em uma demonstração de poder puro. Os discípulos da seita da lua cheia foram pegos de surpresa pelo ataque avassalador, e um deles gritou para o outro: Irmão mais novo, vai e o detenha. No entanto, diante do perigo iminente, o irmão mais novo respondeu em pânico: Irmão mais velho, você quer que eu morra? A hesitação era evidente, o medo da força dos talismãs claro em seu rosto. Ye Feng, alheio ao medo de seus oponentes, achou a situação extremamente divertida. Isso é tão divertido. Ele parecia se deliciar com o caos que causava com os talismãs. Enquanto isso, os espectadores olhavam de cima, observando as explosões de energia abaixo. Isso é um talismã do trovão celestial de 9º grau, pelo amor de Deus. Cada um deles custa 1000 pedras espirituais de baixo grau no mercado. Para um oponente no mesmo reino, ele deveria ter mantido esse talismã como um trunfo. Por que ele está brincando com isso? Exclamou um dos líderes da seita, consternado com a displicência de Ye Feng. As explosões dos talismãs do trovão celestial retumbaram pelo campo de batalha, lançando os discípulos adversários pelo ar com uma força implacável. O choque das explosões era tanto que um dos discípulos, em um misto de medo e indignação, exclamou para seu mestre que era demais para eles lidarem. A seita da lua cheia, percebendo a extensão do poder que Ye Feng manuseava com tanta liberalidade, começou a questionar suas próprias ações. Não podemos mais tolerar isso. Não aguentamos mais uma explosão dos talismãs do trovão celestial, gritou um dos discípulos, segurando a cabeça em desespero. O discípulo da seita da lua cheia, vendo seus irmãos sendo dominados, sugeriu uma retirada estratégica. Mestre, vamos embora. Esse garoto é demais para nós. A constatação de que a seita Espírito Estelar era um clã abastado e poderoso, capaz de permitir que seu discípulo usasse talismãs tão valiosos como brinquedos, levou à conclusão de que eles não deveriam ter provocado tal seita. Enquanto isso, Lu Qianshui observava a cena com um misto de admiração e exasperação. Essas pessoas não estão à altura. Eles estão sendo completamente dominados por meu discípulo tirânico. A batalha, claramente, havia se inclinado a favor da seita Espírito Estelar, graças à impressionante demonstração de poder e recursos de Ye Feng. O discípulo, com uma expressão selvagem e olhos maníacos, segurava firmemente mais alguns talismãs, como se estivesse prestes a desencadear outra onda de caos. Seu semblante distorcido pelo frenesi mostrava que ele estava longe de terminar a luta. Enquanto isso, sua mestra, com uma expressão surpresa, notou o olhar do discípulo em sua direção. Ela ponderou, um tanto perplexa, sobre o que ele poderia estar pensando. Uma suspeita a atingiu, fazendo-a questionar se o discípulo acreditava que ela o havia enviado para enfrentar os inimigos sem se preocupar com sua segurança, como se estivesse com medo dele. Refletindo sobre essa possibilidade, ela reconheceu a necessidade de esclarecer a situação. Não podia permitir que o discípulo pensasse que ela estava intimidada.
Com determinação, decidiu que era hora de mostrar-lhe a verdadeira capacidade de uma mestra e o respeito que ela merecia. Ela estava decidida a não deixar tal mal-entendido permanecer. Algumas horas depois, uma nova explosão ressoou com um boom ensurdecedor que perturbou a calma do ambiente. A luta persistia com fúria e vigor renovados. Os adversários de Ye-Feng clamavam em desespero diante de uma sequência implacável de explosões. O ar se enchia com sons explosivos enquanto eles se debatiam no chão, incapazes de conter suas expressões de frustração e agonia. Ye-Feng, exultante no meio do caos que havia criado, estava em êxtase. Com um sorriso louco no rosto, ele proclamou o quanto estava se divertindo e instigava que ainda não tinha tido diversão suficiente. Ele desafiava seus oponentes a continuar lutando, incansáveis e destemidos, apesar do cansaço e da exaustão. Enquanto ria alto com um ar de superioridade, ele os provocava para que continuassem a enfrentar seus ataques. Enquanto isso, os discípulos atacantes, completamente sobrecarregados e em desvantagem, imploravam por salvação. Eles buscavam refúgio e proteção de seu mestre, clamando desesperadamente por sua ajuda diante do poder esmagador do discípulo tirânico. O líder da seita Lua Cheia, em um momento de revelação, reconheceu a grandiosidade e o poder da seita Espírito Estelar. Ele compreendeu o motivo pelo qual os padrões para recrutamento de discípulos eram tão elevados. Com uma pitada de arrependimento, percebeu que, ao desafiar essa seita, tinha cavado a própria cova. Concedendo a derrota e buscando uma saída honrosa, ele dirigiu-se à líder da seita Espírito Estelar, Lu Qianshui, admitindo o erro de seus atos precipitados. Com humildade, prometeu oferecer algo generoso como pedido de desculpas em outra ocasião, na esperança de um futuro encontro sob circunstâncias menos hostis. Enquanto se retiravam, uma última explosão soou atrás deles, um lembrete do poder que enfrentaram. Nesse instante, a mestra da seita Espírito Estelar virou-se abruptamente, uma expressão de fúria e prontidão em seu rosto, como se estivesse pronta para devorar alguém vivo. Envolta em um brilho que denunciava seu imenso poder, Lu Qianshui desdenhou da presunção do invasor, questionando se ele pensava que poderia ir e vir livremente em seu território. Ela se revelou então como uma usuária do poderoso reino do espírito primordial, um reconhecimento que provocou horror nos olhos do invasor. O inimigo, percebendo a profundidade do poder que enfrentava, lamentou em voz alta a força da líder da seita Espírito Estelar. Ele a reconheceu como uma expert no auge do reino da formação da alma, capaz de dizimar a seita da lua cheia com suas próprias mãos. Com um olhar penetrante e autoritário, Lu Qianshui impôs uma condição severa para a liberdade deles: cada um teria que sacrificar um braço como pagamento por sua audácia. Sem alternativa, o líder dos invasores aceitou a condição imposta, reconhecendo a derrota e a autoridade esmagadora da mestra da seita Espírito Estelar. Sob o céu iluminado por uma luz mística, sons de ossos se partindo ecoaram enquanto os invasores soltavam gritos de agonia. Com uma expressão implacável, ela havia executado a punição que impôs, demonstrando não apenas seu poder, mas também a determinação inabalável em fazer valer as regras de sua seita. Os invasores, agora mutilados e dominados pela dor, foram expulsos sem cerimônia. "Sumam daqui", ordenou Lu Qianshui, implacável em seu julgamento. O líder dos invasores, com um olhar de resignação e humilhação, concordou rapidamente, ansioso por deixar o local de seu fracasso e dor. Enquanto os invasores se afastavam, Ye-Feng observou a cena com um misto de admiração e temor. A mestra é realmente uma pessoa impiedosa, pensou, reconhecendo a severidade com que ela defendia o prestígio e a integridade de sua seita. Após a tensa confrontação, Lu Qianshui ordenou que guardassem os talismãs de trovão celestial, mesmo que dentro de si lamentasse não ter conseguido afugentar o intruso naquela ocasião. Entretanto, foi interrompida por um pedido de ajuda do discípulo, que se aproximou com um ar súplice e um sorriso inocente. Curiosa, a mestra indagou sobre o que Ye-Feng precisava. Com olhos brilhantes, ele revelou que ainda possuía mais de 9.000 talismãs e que não poderia simplesmente descartá-los. Antes que a mestra pudesse responder, Ye-Feng, num ato de travessura e impetuosidade juvenil, começou a atirar os talismãs restantes ao ar. Diante da atitude inesperada, a mestra só pôde expressar sua surpresa e exasperação com um simples. Ye-Feng, percebendo o impacto de suas ações, parecia indiferente às consequências, enquanto a mestra observava o caos desencadeado por seu discípulo, que agora reconhecia como uma figura de autoridade implacável, porém, agora também, vítima das peripécias de seu próprio aprendiz.
Lu Qianshui, mantendo a compostura, recordou-se de que devia manter a imagem de uma santa, apesar da irritação com a leviandade de seu discípulo em relação aos poderosos talismãs. Ainda assim, ela não podia deixar de se preocupar e, mesmo querendo repreendê-lo, não encontrava em si a força para amaldiçoá-lo. Na sequência, a mestra exigiu que Efeng lhe entregasse os talismãs restantes. Observando que ele ainda tinha muitos em sua posse, a mestra decidiu participar do descarte dos talismãs. Assim, os dois começaram um jogo intensivo de desperdício dos talismãs, lançando-os ao ar e criando explosões vibrantes que ressoavam com estrondos poderosos. A mestra e o discípulo contavam juntos, enquanto os talismãs explodiam em sequência, transformando a área numa cacofonia de explosões. As explosões continuavam, uma após a outra, enquanto mestra e discípulo, imersas na tarefa de desativar os talismãs, perdiam-se na contagem e no espetáculo dos talismãs se desfazendo em luz e som. As explosões continuaram, enchendo o céu com fogos brilhantes, enquanto Lu Qianshui lutava internamente com sua exasperação. Ela tinha a reputação de uma santa para manter, mas o comportamento irresponsável de seu discípulo em relação aos talismãs celestiais a desafiava. Confrontada pela insistência do discípulo, a mestra foi levada a participar da destruição dos talismãs restantes. Eles entraram em um jogo imersivo, jogando os talismãs um após o outro, contando e causando explosões incessantes. A energia liberada pelos talismãs estourando iluminava tudo ao redor, e a contagem prosseguia: 3122, 3123, 3124. Mesmo diante do espetáculo vibrante de luzes e sons, se lembrou de uma irmã mais nova, criticando a mestra por se dedicar apenas à prática espiritual e negligenciar os momentos de lazer. Ela convidou Qianshui a parar um pouco e desfrutar dos fogos de artifício com ela. Qianshui, mantendo sua dignidade e distância, recusou o convite, dizendo que eles deveriam ir sem ela, alegando que não tinha tempo para tais distrações. Mas a irmã insistiu, dizendo que uma vida dedicada unicamente à prática espiritual sem desfrutar dos momentos de lazer seria um arrependimento no leito de morte. Ela argumentou que perder a chance de apreciar a vida seria uma dor maior do que a morte em si. Conforme as explosões retumbavam ao fundo, Lu Qianshui finalmente cedeu, admitindo a si mesma que a vida é uma só e deve ser apreciada. Com esse reconhecimento, ela se permitiu uma pausa em suas rigorosas práticas espirituais para desfrutar do espetáculo vibrante criado pelos talismãs. Enquanto isso, em outro lugar, o ancião Bai, em repouso, foi abruptamente despertado pelas explosões. Com os olhos semiabertos e bocejando, ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, confuso se era um ataque inimigo ou algo mais. A confusão cresceu ainda mais quando um som estrondoso se fez ouvir, fazendo com ele acordar-se alarmado, questionando se estavam sob um novo ataque. No calor de um momento, as inscrições brilhantes em azul tornaram-se o centro das atenções, cintilando como estrelas contra a escuridão da tempestade que se formava. Essas eram as invocações dos talismãs do trovão celestial, conhecidos por sua capacidade de convocar as forças do céu para a terra. Enquanto isso, em uma sala aquecida pelo brilho suave de lanternas, o ancião Bai, com seu distinto bigode, uma expressão de realização iluminando seu rosto marcado pelo tempo. Estava errado, são apenas os talismãs do trovão celestial. Exclamou ele, aliviado pelo reconhecimento da verdadeira natureza do fenômeno. Ao caminhar furiosamente, o calcanhar do seu sapato desgastado chocou-se com o solo, produzindo um estalo seco. Em um instante, faíscas elétricas dançaram ao redor, iluminando sua feição agora marcadas à apreensão. Sua vestimenta simples, mais apropriada para a tranquilidade de sua moradia, contrastava fortemente com a selvageria da energia que o cercava. Inesperadamente, ele se viu no meio de um cenário repleto de energia vibrante e talismãs flutuantes, uma visão que faria qualquer um questionar a realidade. E foi nesse cenário caótico que duas figuras emergiram, Yefeng com um sorriso zombeteiro, e o Lu Qianshui convidou ele, ancião Bai, venha sentar conosco. Ela, com sua vestimenta elegante e um ar de autoridade indiscutível, contrastava com a aparência desarmada e confusa do ancião Bai. A cena era tão improvável quanto um encontro de opostos, um choque de mundos em uma dança de poder. Com seus cabelos prateados, com uma graça que desafiava a tempestade ao seu redor, Lu Qianshui estendeu as mãos em meio ao brilho dos talismãs flutuantes. Estamos apenas destruindo os talismãs do trovão celestial, disse ela, com uma voz que reverberava tão suavemente quanto a luz que a envolvia. Em contraste com a serenidade da mestra, com os cabelos negros como a noite, Yefeng exibia um espírito jovial e brincalhão.
Ancião Bai, vamos, queime estes talismãs juntos e divirta-se. Estamos muito cansados, exclamou ele, com uma expressão que mesclava o cansaço com a ideia de transformar o trabalho em lazer. A alegria de Ye-Feng foi rapidamente interrompida pelo rosto contorcido do ancião Bai, que, entre expressões cômicas e gestos exagerados, alertou: tão tolo. Você está seriamente fazendo coisas tolas. Um único talismã desses vale milhares de pedras espirituais de baixa qualidade. O desenrolar da situação trouxe à tona a tensão entre o desperdício e a necessidade, como expresso em uma fala decisiva que parecia cortar o ar. Mesmo que a seita espírito estrelar seja rica e poderosa, não podemos desperdiçar dinheiro como vocês. Essas palavras ecoaram um sentimento de responsabilidade e prudência, contrastando fortemente com o comportamento despreocupado daqueles que brincava com os talismãs. A dama de cabelos como a neve, mantendo a pose serena apesar da repreensão, escutou o ancião Bai lamentar suas ações. Minha senhora, você também, ele balbuciou, como pôde fazer coisas tolas como ele? Estes valem muitas pedras espirituais. Perplexo com as ações juvenis à sua frente, o ancião Bai permaneceu imóvel, sua postura rígida em meio à atmosfera brincalhona, quando viu um anel reluzindo em sua frente. Com um sorriso que poderia iluminar a noite escura, Ye-Feng provocou o ancião com palavras cheias de zombaria. Ancião Bai, você ficou muito velho. Está muito barulhento para você dormir à noite, não é? Com uma leveza que só a juventude possui, ele ofereceu uma generosa compensação. Você pode pegar essas 100.000 pedras espirituais de alta qualidade para comprar um tônico para si mesmo. O olhar do ancião Bai se estreitou, seu rosto marcado pelo tempo agora contraído em descontentamento. Está subestimando esse velho homem? A pergunta era um desafio, uma faísca de orgulho que ainda ardia dentro dele. Em um lampejo de vigor que desafiava sua idade avançada, o ancião Bai se ergueu, seus músculos tensos e poderosos brilhando com uma energia que contradizia suas palavras anteriores. Embora eu esteja velho agora, ainda estou cheio de vigor, proclamou ele, com uma voz que ecoou pelo espaço, carregada de força e determinação. Com um gesto impetuoso, lançou um desafio às gerações mais jovens, perguntando quando elas terminariam de jogar fora tal riqueza. Quando vocês, jovens, vão acabar de jogar tudo fora? Deem o resto dos talismãs para este velho, exigiu, reivindicando o valor que via nos objetos que os jovens descartavam tão descuidadamente. Em seguida, talismãs foram rasgados, liberando uma explosão de energia, como se respondessem ao apelo do ancião Bai. De repente, um som do sistema notificou uma recompensa, congratulando o usuário por gastar grandiosamente mais uma vez, acompanhado de uma bonificação de pontos por sua extravagância. O ancião Bai, imerso em sua demonstração de força, mal notou, perdido em sua própria exibição de desafio e vigor. Ye-Feng, com um sorriso travesso que refletia um plano bem-sucedido, contemplou a cena com satisfação. Este método também funciona, ele ponderou, uma ideia astuta já formando em sua mente. Da próxima vez, gastarei algumas pedras espirituais e pedirei a ajuda do ancião Bai novamente. Enquanto a noite caía sobre o mundo, com apenas a lua e as estrelas para testemunhar os acontecimentos, a calmaria retornou. A paz da noite foi marcada apenas pelo som suave e ritmado de alguém dormindo profundamente, um contraste com o fervor do dia. No dia seguinte, sob um sol que parecia sorrir com o humor da situação, um galo deu as boas-vindas ao novo dia com um canto vigoroso. No entanto, a tranquilidade da manhã foi abruptamente interrompida por um fenômeno misterioso. Um vórtice escuro e profundo se formou no centro do pátio do templo, como se engolisse a própria terra. Com um suspiro que carregava o peso dos anos, o ancião Bai refletiu sobre sua longevidade. Vivi demais, lamentou, surpreso por se sentir fisicamente e mentalmente esgotado apenas por queimar alguns talismãs. Recuperando-se, reafirmou sua vitalidade para Ye-Feng, desafiando a própria idade. Não estou velho ainda. Ainda tenho muita força em mim. De agora em diante, me procure se tiver trabalho físico a fazer, certo? Com uma expressão pensativa, Lu Qianshui contemplou o futuro. Embora sejamos apenas 3 nesta seita, por que sinto que algo vai acontecer no futuro? Sua intuição a alertava para as possibilidades que o destino reservava. Ela, então, dirigiu-se ao ancião Bai com um misto de repreensão e diversão. Ancião Bai, você é um dos 8 anciãos da seita do Polo Estrelar. Você se vendeu por meras 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. O ancião Bai, inflado de orgulho, respondeu à provocação. Isso não é uma questão de pedras espirituais. Trata-se de preservar a dignidade deste velho homem.
Sua postura era de alguém que via além do valor material, defendendo o que considerava seu verdadeiro valor. Yefeng recebeu uma notificação congratulatória. Ele havia desperdiçado dinheiro no produto grande gastador do dia. Como recompensa, ganharia 1000 pontos do mesmo. Ele ponderou que, com essa pontuação, poderia elevar seu nível de cultivo para o reino da coleta de Qi. Calculando seus pontos acumulados, ele estimou ter cerca de 1410. Se usasse uma parte para avançar através das 9 camadas do reino da coleta de Qi, ainda lhe restariam pontos suficientes para adquirir 5 potes de qualquer coisa na loja.